E deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho mais salgada. O que você acha hoje? Porque assim, do meu ponto de vista, eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu gosto muito de ouvir no meu carro Adhemar de Campos, Frutos do Espírito, né? E eu não sei se tem a ver com aquilo e com exatamente o que você acabou de explicar aí, mas eu vejo uma diferença muito grande do que se fazia antes, né? Eu vejo muito uma adoração no que se fazia antigamente, muito mais do que agora, né? Até mesmo a sua canção, essa que você cantou do Thiago Gulha, são mais voltados para uma adoração do que hoje você vê algumas músicas cristãs, até mesmo tocadas em algumas igrejas, que eu vejo assim que parece que é mais, Deus, olha para mim, olha, eu estou precisando, faz isso por mim. E não é aquela adoração que a gente via antigamente, como as músicas do Adhemar de Campos, Azaf Borba, né? E tantas músicas que a gente ouvia dentro das igrejas, que eram, aquele momento de culto, era realmente o momento mais de adoração a Deus. Então, as 5, 6 músicas que tocavam era para adorar a Deus, né? E eu não sei se essa é uma percepção minha, e se eu estou errado nisso, mas eu queria ver de você, o que você sente, você que participa muito disso, você que está nesse meio, você tem percebido isso, que a adoração, aquela adoração que a gente via, genuína a Deus, ela tem um pouco se perdido dentro da igreja? Ou eu estou errado? Não, você não está errado. Assim, a gente está vivendo numa época do mundo agora, e você que tem a minha idade, você vai lembrar, não sei se você é cristão desde berço, como eu sou. Né? Não, na verdade, acho que 1 ano e meio eu fui para a igreja. Então, basicamente somos iguais, devemos ter tido as mesmas experiências, digo, infância na igreja, escolinha de igreja, eu passei por todas as etapas. Sim. Eu, tipo, fui office boy, sabe? Eu limpei banheiro de uma empresa, né? Se fosse fazer uma analogia. Comecei lá de baixo. O que eu disse sobre as questões de mudança de mundo, elas também influenciam também na mudança da igreja, porque a igreja é feita de pessoas que estão vivendo nesse mundo. E quando a gente fala dessas canções, quando você fala de Adhemar de Campos, por exemplo, um grande amigo, pastor, vou mandar um abraço para o pastor Adhemar de Campos. Então, quando a gente fala de grande é o Senhor e muito digno de louvor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Essa canção, ela deve ter sido escrita aí pelo pastor Adhemar de Campos, sei lá, no final dos anos 80. Então, o mundo naquela época vivia de forma totalmente diferente do que é hoje. O mundo era totalmente diferente do que é hoje, né? As pessoas, a cabeça das pessoas era totalmente diferente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que frequentavam a igreja, as pessoas que faziam parte desse culto, elas viviam realmente envolvidas num tipo de sociedade diferente, né? Então, quando a gente fala que o mundo vai mudando conforme o tempo vai passando, e o mundo vai mudando conforme o tempo vai passando pelas experiências que as pessoas vão sofrendo, né? Então, o ser humano ele tem um problema de que, por exemplo, se a gente pegar as pessoas que são opostas, muitas pessoas, não vou generalizar, mas as pessoas com quem eu converso, que são opostas, um assunto que está muito em voga, as pessoas que são opostas ao conservadorismo, as pessoas que são adeptas ao progressismo, por exemplo, algumas delas com as quais eu já conversei, né, falando com muita delicadeza sobre isso, eles falam, ó, a gente realmente tem que progredir, porque aí eu sempre pergunto, mas por que progredir? Não, porque isso precisa ser mudado, e eu sempre vou dando réplica e tréplica, mas por que precisa ser mudado? Porque a gente precisa progredir, e a gente entra num loop infinito, porque as pessoas que são contra, porque uma das essências do conservadorismo é apostar em coisas novas, e se essa coisa nova deu certo, você vai repetindo. Então, por exemplo, hoje eu ensino os meus filhos, eu crio os meus filhos baseado na infância que eu tive, baseado na infância, na criação que os meus pais me deram.
E o que eu faço com isso? Eu analiso a infância, a criação que eu tive e analiso o que é bom e ofereço aos meus filhos. Coisas que hoje, com maturidade, eu entendo que era excesso ou circunstâncias da época, eu descarto, realmente descarto, e ofereço coisas similares à época que a gente vive hoje para a criação dos meus filhos. Então, esse tipo de diferença que as pessoas às vezes não conseguem fazer é um problema que existe no ser humano. Então, a gente não consegue viver as mesmas coisas durante muito tempo. A gente não consegue falar dos mesmos assuntos durante muito tempo. Às vezes a gente tem uma dificuldade de experimentar as mesmas coisas durante muito tempo. Mas isso é coisa nossa, coisa desse tempo? Não. Porque se você pegar na Bíblia a referência do povo hebreu enquanto andava no deserto, o povo estava eles poderiam ter chegado, saído do Egito e entrado na Terra Prometida em 40 dias, mas Deus os fez caminhar no deserto por 40 anos. Durante 40 anos eles experimentaram do puro milagre de Deus, dia após dia. Era no frio, tinha um milagre, era no sol, tinha um milagre, era na fome, tinha um milagre, precisando de roupa, tinha um milagre. Então, assim, as pessoas começaram a se enjoar, olha só que loucura, as pessoas começaram a se enjoar de viver os milagres de Deus, porque simplesmente elas estavam enjoadas de viver milagre. Então, você imagina, 40 anos, teve gente que nasceu, cresceu nesse processo e achava que, na cabeça dele, ele achava que era natural a roupa crescer no corpo, porque isso era um milagre de Deus que acontecia com as pessoas no deserto. Sim. Então, você vê que loucura. Até chegar uma hora das pessoas que lembravam do Egito, boa parte das pessoas que saíram do Egito não entraram na Terra Prometida. Até que chegou um ponto das pessoas que lembravam do processo do Egito, estavam enjoadas, então vamos supor, 10, 15, 20 anos no deserto, vivendo de milagre, elas começaram a falar assim, a gente fica andando aqui nesse sol, nessa terra que não tem nada, mas no Egito a gente era escravo, mas pelo menos lá a gente tinha verdura, a gente tinha ervilha, a gente tinha não sei o quê. Então você vê que as pessoas, elas estavam vivendo do milagre de Deus, vendo o agir de Deus assim na frente deles, descaradamente, todos os dias, mas começaram a sentir saudade do tempo que eram escravos, e começaram a desejar o tempo da escravidão. Então, mas aí não só satisfeitos com isso, desculpa, não satisfeitos com isso, eles precisavam de alguma coisa para adorar. Não, mas a gente não precisava de alguma coisa palpável para adorar. E fizeram o tal do bezerro de ouro. Então, assim, parece que o ser humano ele precisa de sempre um tipo de novidade. Não importa se é uma novidade boa ou ruim, porque talvez, com o passar do tempo, as pessoas percam esse tipo de percepção de fazer esse filtro. Será? A gente vai mudar? A gente vai avançar? Mas para onde? Qual vai ser a qualidade dessa mudança? Qual vai ser a qualidade desse avanço? Para onde a gente vai? Então, parece que o ser humano ele perde um pouco a paciência e deixa de subir de nível e fazer um caminho paralelo, ou talvez até um caminho regresso. Então, é muito difícil as pessoas se equilibrarem e falando exatamente de arte, falando de música, que você citou algumas referências, a Zaf Borba e Ademar de Campos e outras logos, né, daquela época, Rebanhão, né, a Janires, né, aquelas não se acende a luz do sol. Então eram poemas que se a gente parar para pensar assim, vamos pegar a música no geral, tá? Vou fazer uma coisa um pouco mais prática. Vamos pegar a música no geral. Se a gente pegar a MPB, que foi inventada lá por Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Então, com o passar do tempo, a MPB, se não me engano, fez 40 ou 50 anos, uma coisa assim, ou mais. Então, se a gente pegar esse período da música da MPB, a gente fala, ó, as músicas estão ficando velhas, a gente está precisando de música nova. Quem é que vai conseguir compor no mesmo... Você já entendeu onde vai chegar isso aqui, né? No mesmo nível de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, os caras não estão aqui mais. Então, você entende o tamanho da complexidade das coisas que, às vezes, a gente que experimentou músicas de um outro mundo, de uma outra época, a gente tem que como se diz? Se habituar, ou se acostumar, ou enfim, experimentar músicas que não são tão boas o quanto, mas a gente sabe que, às vezes, não são músicas tão boas o quanto, mas a gente precisa de música nova. Simplesmente, às vezes, para fazer o serviço na igreja, né? Que são canções. Porque do mesmo jeito que essa percepção que você teve, mas será que as músicas não estão deixando de ser muito cristocêntricas e falando muito de mim, eu preciso, né? É isso que você está falando dos assuntos das músicas? Mas não estava citando, por favor, o pessoal que está me ouvindo aí, eu não estava especificando nenhuma música, eu estava falando... Os assuntos, né? Vai que tem alguma música que tem essa frase, a pessoa, olha, ele está falando mal dessa música. Não, mas... pode ouvir essa música, não é isso não. Os assuntos, né, das músicas, eles não são mais como eram antigamente. Mas você sabe de um outro tipo de reclamação que tem muito nas igrejas? As pessoas falam assim, mas
as músicas da igreja hoje, elas são muito antigas, elas são muito repetitivas, elas são, sabe? Então é difícil, É, né, encontrar equilíbrio entre essas coisas, e é um grande desafio para o ministro de louvor. A pessoa que quebra a cabeça para fazer o repertório de todo domingo, de toda quarta, de toda quinta, é muito difícil, porque realmente a oferta de músicas novas, ela é muito, como eu posso dizer? Se você for muito seletivo, muito criterioso, você não vai renovar o repertório da sua igreja. Você vai continuar cantando canções do Logos e canções. Não tô falando que Deus não vai receber esse louvor. Não tô falando que não vai abençoar outras pessoas. Tô falando que você, de alguma forma, tem que mostrar para as pessoas ou oferecer, apresentar essas canções para as pessoas de uma forma que elas se sintam satisfeitas. Não é? Por mais que a adoração seja para Deus, a gente sabe de tudo isso. Não estou querendo tirar o mérito disso. A adoração é para Deus, o culto é oferecido para Deus, mas é para as pessoas participarem, né? É congregacional, né? É para a gente comungar. Então, é muito difícil. A gente tem que pedir muita sabedoria para Deus para que a gente possa enfim, driblar essas dificuldades do dia a dia. Mas eu concordo com você que não existem composições, não são feitas composições hoje em dia de como eram feitas nos anos 80, nos anos 90. Uma das coisas a que eu atribuo é a diferença radical em que o mundo se encontra hoje, né? O mundo mudou muito nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, 2010, e hoje ele é muito diferente.